Beleza, pessoal, boa noite. Vamos começar a nossa aula de hoje, só para praticar aí as nossas identificações dos circuitos, né, da numeração. Vamos identificar o que esse comando faz aqui, né? Caso alguém já conheça esse comando, se não conhecer, a gente vai explicar um pouquinho dele. E vamos identificar aí as numerações conforme o que a gente tem visto aí na nossa semana de aula. Então, pessoal, vou dar uma aproximada aqui nesse diagrama. Vamos começar a verificar aí o que a gente tem visto aí no decorrer da nossa semana, né? Então, essa aula aqui é basicamente uma aula de revisão aí para nossa prova, né? Que a gente vai ter uma prova na data de amanhã. Não se preocupem que a prova vai ser tranquila, não vai ter muito mistério, vai ser basicamente do que a gente tem visto, os componentes que estamos trabalhando também. Então, pessoal, com relação a esse diagrama, né, nós vamos começar falando desse primeiro componente, né, em que está faltando aqui nele, né, o número 1. Deixa eu só dar uma ampliada aqui nesse número. Está faltando o número 1. E só para a gente recapitular, né, a letra F é por se tratar de um dispositivo. Dá uma diminuída nessa letra, que ela está grande. Letra F, dispositivos de proteção para pequenas cargas, né? Então, o circuito de comando em si, ele é um circuito de pequenas cargas, né? Porque basicamente a carga que nós vamos estar acionando, né, são cinco bobinas, né? Então, as bobinas de temporizadores, contactoras e por aí à frente, são cargas de pequenos valores. Então, a letra F é justamente para identificar esse tipo de dispositivo de proteção. Lembrando, né, que pela simbologia que nós estamos utilizando, isso aqui é um disjuntor monofásico. Ok, pessoal? Então, quando estiver utilizando disjuntores monofásicos, nós vamos estar utilizando a letra F para essa identificação. Só recapitulando, né? Disjuntor, pessoal, sempre, né? Vou até colocar um abre aspas aqui do lado direito. Sempre utilizem, recomendação aqui, sempre utilizar dispositivos de proteção para os circuitos de comando, podendo ser fusíveis ou disjuntores. Os mesmos são para proteção contra sobrecarga e curto-circuito. Uma breve revisão aí de instalações elétricas, né? A sobrecarga é um excesso de corrente elétrica, onde o dispositivo de proteção irá desarmar depois de um certo tempo. Esse tempo vai depender da curva de atuação. Pode ser curva B, curva C e curva D. Agora, falando do curto-circuito, né, o nome já está dizendo, é um excesso de corrente elétrica, onde o dispositivo de proteção irá desarmar instantaneamente.
Beleza, pessoal? Isso daí é só uma recapitulação aí da forma de atuação dos dispositivos de proteção, né? Nós temos fusível e disjuntor. É claro, né, que o disjuntor hoje ele está sendo a escolha principal pelo seguinte motivo, né? Se eu colocar um fusível e ele queimar, eu tenho que correr atrás de outro fusível para substituir. Então, o fusível é um pouco, dependendo da aplicação que a gente vai estar utilizando, ele é um pouco inconveniente, né? Imagina aí que você está numa empresa que está no horário da noite, né? Se eu já tiver previsão que aquele dispositivo pode falhar, eu já tenho que ter uma reserva de fusíveis à disposição para que eu venha estar substituindo caso seja necessário. O contrário já não acontece. O disjuntor, né, já é o contrário do fusível, né? Depois que eu corrijo, ainda tem esse detalhe do fusível, né? Depois que eu corrijo a falha, né? Quer dizer, se eu somente substituir e rearmar, eu perco o fusível novamente, né? Eu tenho que ter certeza absoluta que minha falha foi corrigida. Ok, pessoal? Então, o fusível ainda tem esse inconveniente que toda vez que eu rearmo e eu não tenho certeza que o circuito está prontamente corrigido, eu posso perder quantos fusíveis estiverem sendo utilizados para essa adequação aí. E só um detalhe, tá, pessoal? Essa representação aqui é do disjuntor. O fusível, eu vou tentar desenhar ele aqui, ele é representado como se fosse um retângulo assim, ó. Então essa representação aqui do lado esquerdo é do fusível. Aonde vocês observarem esse tipo de representação, tenho certeza absoluta que nós estamos falando de fusível. Se tiver dois fusíveis, circuito bifásico. Se tiver três fusíveis, circuitos trifásicos. Beleza, pessoal? Dando sequência, né, nós estamos com agora o segundo dispositivo. O segundo dispositivo é a letra S. Lembrando que letra S são dispositivos de comando e acionamento. Então, a letra S, dispositivo de comando e acionamento. E, mais uma vez, relembrando, né, que dispositivos normal fechado ou NC, né, é a mesma aplicação, né, só muda que um é em inglês, outro é em português. E aqui a gente utiliza os números 1 e 2. Então, essa botoeira, né, que é um dispositivo de acionamento, né, ela não tem nada a completar, ela já está representada com S1, que é a primeira botoeira, é uma botoeira de pulso, tá? Essa representação é de pulso. E já está o número 1 e o número 2. Então, essa botoeira não tem nada a ser complementada nela aqui. S2 é uma botoeira de pulso, né? Lembrando que tudo que tiver essa representação que lembra essa letra, uma letra E, quer dizer que é uma botoeira de pulso. Se for aquelas botoeiras que travam, né, quando a gente aperta, é aquela botoeira que tem essa representação aqui, que parece uma letra S. Essa botoeira que tem esse desenho que parece essa letra S são aquelas botoeiras que a gente aperta e trava o botão e ele só vai desligar o botão quando eu apertar novamente, né? E as mesmas regras valem, né? Se isso aqui é uma botoeira de retenção, vai receber a letra S e se for comando normal aberto, número 3, número 4 se for aberto, número 1 e número 2 se for um contato normal fechado. Então, como a gente está falando de um contato normal aberto,
um contato normal aberto, ou NA ou NO. Se for NA ou NO, a gente está falando de um contato normal aberto e os números são 3 e 4. Então, essa botoeira que nós estamos observando aqui, ela está pendente do número 3 e do número 4. Ok, pessoal? Então, essa daí são os dois complementos aí que a gente está revisando. Agora vamos para a parte de baixo, né? Que envolve mais informações aqui. Eu vou apagar essa botoeira de retenção, né? Eu só desenhei ela aqui só para a gente ter ideia do que a gente está falando, né? Então, aqui é um botão de pulso. Agora, devemos lembrar de um conceito aqui, tá, pessoal? Esse circuito que eu coloquei aqui é um circuito, vou escrever aqui embaixo. Isso aqui é um circuito. Opa, deixa eu aumentar a letra. Isso aqui é um circuito de comando. Então, todo circuito de comando, ele envolve baixas potências. Ok, então se ele envolve baixas potências, esse contato que eu vou circular aqui em laranja, dessa contactora, que tipo de numeração ele tem que levar aqui? Número 1, número 3 e 4, ou número 13 e 14? Só para a gente relembrar aí os nossos conceitos. 13 e 14. 13 e 14, professor. Positivo. Vai ser 13 e 14, porque ele não pode levar 3 e 4 aí. Ele não pode levar 3 e 4, né? Só vou colocar aqui a pendência dele, né? 13 e 14. Ele não pode levar 3 e 4, porque 3 e 4. Ele não pode levar 3 e 4, porque o número 3 e número 4 em contactoras. Deixa eu dar uma ampliada aqui. 3 e 4, os números 3 e 4 em contactora são utilizados apenas no circuito de potência. Então, por isso que, apesar de ser um contato normal aberto, eu não posso escrever 3 e 4 simplesmente direto, né? Porque 3 e 4 a gente só utiliza no circuito de potência. Então, isso aqui é um contato auxiliar da contactora, né? É um contato auxiliar da contactora e é o primeiro contato auxiliar, né? Pelaquela regra que eu venho explicando na aula de ontem e anteontem. O primeiro número quer dizer que é o primeiro contato auxiliar e o segundo número se referencia se ele é um contato aberto ou fechado. Nesse caso é um contato aberto, então vai levar um número 3 e 4, e por ser o primeiro contato que a gente está vendo nesse circuito, ele vai receber o número completo 13 e 14. Ok, pessoal, então, feito isso daí, olhando essa linha inferior, né, onde eu estou circulando em vermelho aqui, ó. Se isso aqui for um circuito 24 volts, 24 volts DC, se isso aí for um circuito 24 volts DC, ele receberia o da fonte. Se isso aqui for 127 volts AC, né, tensão alternada, ele vai receber o neutro. Nesse caso aqui, né, está sendo representado com neutro. Se for 220, pessoal, ele vai receber uma fase.
Então, vocês percebam que esse polo, essa linha inferior aqui embaixo, ela é uma linha comum. Então, quando vocês forem montar circuitos de comando, tudo que for A2, pessoal, tudo que for A2 num circuito de comando, eles são interligados. Porque o A2 é justamente referência do nosso comando. Ou ele é um negativo, ou ele é um neutro, ou ele é uma fase. O A1, que é o que eu estou escrevendo agora, né, que todos esses temporizadores e essas contactoras tem que ter A1 e A2. O A1 é quem a gente vai estar trabalhando para comandar conforme a nossa necessidade. Mas A2 vocês tranquilamente podem observar qualquer painel de comando que os A2 de contactora, relé e outras coisas mais, todos eles vão estar conectados entre si. E só uma observação aqui, pessoal. Um erro muito comum que eu vejo em montagem de comandos, principalmente quando a gente usa circuitos 220, é o seguinte. Eu vou desenhar um esquema bem simplificado aqui para fazer a compreensão do que a gente está querendo falar. E, e quando a gente tem circuitos fase, sempre a gente vai ter que ter um disjuntor de proteção ou um fusível de proteção. Então, uma fase, as duas fases, na verdade, ela vai ter que estar protegida por esse disjuntor. As duas fases têm que estar protegidas pelo disjuntor. E o erro que eu vejo acontecer muito é o seguinte: uma fase que nesse caso aqui é a fase S, e a outra fase que eu estou desenhando, que é a fase R, as duas têm que estar fazendo, tem que ser protegida por esse disjuntor aqui, esse disjuntor F1. E aí você faz o seu comando, né? Faz o seu comando do jeito que você bem entender, como você quer fazer, né? Faça dessa forma aqui. Uma contactora, botão, tá? Um comando qualquer aqui. O erro que eu vejo acontecer muito é que não instala um disjuntor bipolar, e pega uma fase e leva direto para o A2. Simplesmente porque acha que o A2, por ser referência, a gente coloca direto dessa forma. Essa montagem com disjuntor monofásico está errada. Tá, pessoal? Então, quem tem costume de montar, porque eu só preciso de uma fase para ter 220, você coloca um disjuntor mono, infelizmente está sendo montado de forma errada. O outro motivo desse erro é quem tem treinamento de NR10 sabe que a gente não pode deixar circuitos energizados para trabalhar. Então, o segundo erro desta montagem é a possibilidade de acidente elétrico em decorrência da proteção que está sendo utilizada ser aplicada da forma errada. Porque por mais que eu desligue esse disjuntor aqui em cima, por mais que eu desligue esse disjuntor, aí você vai dizer, mas o meu comando não funciona. Mas eu tenho uma fase ainda energizada que pode ter possibilidade de choque elétrico da mesma forma.
Ok, pessoal? Então, não sei se alguém, porventura, que já trabalha na área, já montou dessa forma, ou se alguém já viu dessa forma montado. Evitem esse tipo de situação, tá, pessoal? Isso daí é um erro gravíssimo pelo motivo de estar expondo, né, o usuário desse comando a uma fase em que deveria estar sendo protegida por um disjuntor. Ok? Alguém aqui já viu esse tipo de erro? Ou infelizmente fez essa montagem, mas não sabia que estava errado? Então, se futuramente vocês verem essa situação, pessoal, já tenham ciência que isso está montado de forma errada, tá, pessoal? Um segundo erro que eu vejo muito acontecer é aproveitar o comando, o circuito de potência para alimentar o comando. Isso daí também é um erro que a gente vê bastante, mas isso daí eu vou comentar mais para frente quando eu apresentar o circuito de comando desse diagrama que eu estou apresentando aí. Alguém tem alguma pergunta até esse momento? Dá para o senhor resumir sobre o A2 aí? O A2, como eu falei agora há pouco, né? Se for alimentação DC, ele vai receber o negativo. Se for fase neutro, ele vai receber neutro. E se for 220, ele vai receber uma fase. Então, o A2, ele sempre vai ser a referência de alimentação da minha bobina. Pode ser bobina do temporizador, bobina da contactora, pode ser de vários equipamentos que a gente esteja utilizando. Mas quando você vê A2, todos eles, pode observar aqui nesse desenho que eu coloquei aqui para vocês, que todos eles estão interligados. Então você olhar um circuito de comando e ver várias contactoras, pode ter certeza que todos A2 vão estar conectados. Correto, correto. Então, dando sequência aqui, esse comando, pessoal, essa contactora K1 está pendente o A1 e A2. Lembrando que esse KT1, eu falei que temporizador, nós podemos utilizar a letra T só para referenciar que é um temporizador, mas a letra K a gente não pode deixar de usar. Então, esse KT1 se referencia que K é um circuito de comando, T de temporizador e número 1 é o primeiro temporizador. Como nós temos dois temporizadores, o segundo vai receber a letra KT2. Agora, com referência aos comandos, vocês percebam que tem KT1, K3, KT1 ligado no KT2. Então, lembrando daquela sequência que quando nós temos os mesmos comandos repetidos, quando o contato é fechado, nós vamos levar na entrada da contactora 15, né? Antes de eu colocar a resposta aqui, na verdade, vamos só lembrar que aquela representação do comutador em temporizadores, né? O terminal comum é 15, o terminal fechado é 16 e o terminal aberto é 18. Então, como esse sinal aqui em cima é um terminal fechado, ele vai ser 15, né, por ser um terminal de entrada, e por ser um terminal de contato fechado, 16.
como nós temos um segundo contato, e também esse contato é do mesmo temporizador, pessoal, observe que ele é do mesmo temporizador, então ele também vai receber 5 por ser terminal de entrada, porém o número da frente vai ser 2, por ele ser o segundo terminal de contato. Então ele vai ser 25. Vejo que o 8 é do contato aberto, então vai ser 25 aqui e 28, porque é um terminal normal aberto. E aqui eu tenho um contato KT2. Como ele é o primeiro contato desse segundo temporizador, primeiro contato é o número 1, entrada 15, como é um contato aberto, é o número 8 e recebe 18. E assim a gente finaliza a identificação desses elementos que estão faltando aí nesse comando elétrico. Então, o pessoal que chegou atrasado, né? Eu já fiz a explicação completa do passo a passo, só que para não deixar de fora, né? Eu vou pegar o circuito aqui e vamos fazer o resumido aqui, né? Então, estava pendente o número 1 do disjuntor, o botão S1 estava completo, o botão S2 faltava 3 e 4, K1 era um contato auxiliar 13 e 14, em todas as bobinas estava faltando A1 e A2, então por isso que foram escritas aqui, e a explicação do porquê 15 e 16, porque é um contato normal fechado, e é o primeiro contato desse temporizador. Aqui é o segundo contato e é um normal aberto. Ok, pessoal? Alguma pergunta até aqui? Alguém tem ideia do pessoal que já trabalha na área? Alguém tem ideia de que é esse circuito de comando? Professor, por que nessa contactora 1, por que não 3 e 4? E Contactora. Isso aí, tá 13 e 14. Por causa dessa explicação que eu coloquei bem aqui, ó. Os números 3 e 4 em contactoras são utilizados apenas no circuito de potência. Esse circuito que a gente está fazendo aqui, ó. Esse circuito que a gente está apresentando aqui, ele é um circuito de comando. Então, por isso que não pode ser 3 e 4. E contato auxiliar de contactora, pessoal, só para aqui. Deixa eu aumentar aqui a letra para ficar visível. Contato auxiliar em circuitos de comando sempre são compostos por 2 números. Então, aquela regra lá do contato aberto ser 3 e 4 e contato fechado ser 1 e 2, a regra permanece. O problema é que a contactora ela pode ter 3 contatos auxiliares, 4, quantos contatos e acessórios a gente tiver disponível a utilizar. Então, como é que eu vou saber que é um contato aberto de um determinado contato de uma contactora?
através do primeiro número, né? Então, se aquele contato for o primeiro de uma contactora, ele vai receber o número 1. E se o contato for um contato aberto, o 3 e 4 ele permanece. Só que como os contatos auxiliares são compostos por 2 números, então ele vai receber o 1 por ser o primeiro contato e o 3 e 4 do contato aberto. Então, por isso que ele fica 13 e 14. Se tivesse, só para complementar o exemplo, se tivesse um contato normal fechado nessa mesma contactora, ela seria o segundo contato, a regra do número 1 e do número 2 permanece, e a composição final dessa contactora seria 21 e 22. Ok? Então, contatos auxiliares sempre são compostos por 2 números. Tá? Positivo, professor. Tá? Por isso que fica 13 e 14 aqui. Beleza, pessoal? Alguém tem ideia? Vou até copiar aqui o circuito sem as informações, né? Estou copiando aqui, só um minuto. Três, quatro. Só apagando aqui que isso aqui foi só um rascunho que eu tinha feito, ele está com as numerações diferentes, mas não tem problema não. Quinze, 16, 25 e 28, 15 e 18. Como que a gente vai começar a compreender o funcionamento desses diagramas, para quem nunca viu? Lembrando como que os componentes se comportam. Quando a gente olha um diagrama que nem esse, a gente tem que ver que é o seguinte: esse disjuntor, por exemplo, esse F1, na posição dele do circuito desligado, ele está aberto. Então, quando eu ligar, esse contato vai estar fechado. Como é que a gente tem que interpretar um diagrama que nem esse? Que a alimentação que está aqui em cima, nesse X, né, onde eu estou desenhando, quando eu fechar esse disjuntor, ele vai parar bem aqui nessa botoeira. A botoeira S1, por ela ser uma botoeira normal, fechada, e eu não estou apertando, porque quando eu aperto a botoeira normal fechada, ela abre. Então, como eu não estou apertando, a alimentação vai estar parada tanto no S2 como na entrada do terminal auxiliar da contactora 1. Então, nós temos a primeira observação aqui, em que nós temos contatos em paralelo. Ok? Contatos de acionamento em paralelo. Posso ter esse tipo de contato? Posso, sim. Porque o que quer dizer contatos em paralelo? Significa, pessoal, que o comando irá funcionar ou nesse exemplo aqui, contato da botoeira, ou pelo contato auxiliar de cada um. Entendido, pessoal? Então, para dar sequência nessa alimentação aqui,
é, ou eu aciono S2 ou eu aciono K1. K1 não vai ter como, porque para acionar K1, só se eu alimentar o K1 para a gente poder funcionar. Então só me resta qual alternativa? Apertar o botão S2. Porque quando eu apertar o botão S2, o que eu vou estar fazendo? Esse botão é um botão normal aberto. Então, para eu fechar esse botão normal aberto, eu tenho que ir lá fisicamente, né? E acionar esse botão. Ou seja, eu vou apertar esse botão. Quando eu apertar esse botão, a alimentação que está parada na entrada desse botão vai sair, né? Porque ele vai fechar. E vai chegar na contactora K1. Aí nós temos os contatos em paralelo de novo, né? K1 e a bobina do temporizador 1. Então isso significa, pessoal, que quando eu aperto esse botão normal aberto, eu vou estar energizando K1 e também vou estar energizando o meu temporizador. Eu vou ligar os dois. E o que está acontecendo nesse exato momento que eu ligo os dois? Quando K1 liga, pessoal, vocês lembram que eu acabei de explicar aqui, ou funciona pela botoeira ou funciona por K1? Então, quando ele ligar K1, esse contato auxiliar 1314 que estava aberto vai fechar. Então, a energia que estava parada nessa entrada também vai tentar ligar K1 e o temporizador. Aí vocês vão perguntar assim, né? Beleza, mas eu tô com o botão acionado e K1 também está acionado. Se não existir, pessoal, esse contato auxiliar aqui, ó, se não existir esse 1314, esse meu comando só vai funcionar enquanto eu estiver segurando o botão com o meu dedo, né? Ou seja, acionando fisicamente o botão de ligar. Então, por isso que existe esse comando auxiliar do 1314, porque eu não preciso estar segurando o botão de ligar. Então, o botão de ligar pode ser removido. Ou seja, no momento que eu fecho esse contato auxiliar da contactora K1, eu não preciso mais ficar com o meu dedo segurando lá no botão de ligar, porque quem está fazendo esse papel vai ser o contato auxiliar K1. Tanto é que eu posso até remover aqui da minha explicação esse contato como um contato aberto novamente. Porque lembra da minha explicação aqui dos contatos em paralelo? Ou ele funciona pela botoeira, ou ele funciona pelo contato auxiliar. E nesse desenho agora, neste momento, ele está funcionando pelo contato auxiliar. Ok, pessoal? Alguma pergunta até aqui? Está difícil de compreender? Ou ninguém está entendendo nada? Ou está tranquilo de entender a explicação? Tá tranquilo de entender, professor. Tá bem explicado mesmo o que você tá falando aí. Tá? Então, beleza, pessoal. Então, essa explicação que eu fiz até aqui é somente para mostrar que eu estou ligando esse comando. Eu ainda não estou falando dos temporizadores que estão aqui do lado, tá, pessoal? Então, vamos só recapitular que esses circuitos aqui, ó, eles ainda estão desligados.
tá? Mas já já a gente vai ver em que momento eles vão ligar. Beleza, então eu fiz a explicação do botão de ligar. Vocês percebam que em nenhum momento não existe outro circuito, outro acionamento que esse comando vai fazer sozinho que venha desligar esse comando. A única possibilidade que vai existir de desligar é se eu for literalmente no meu botão S1, por ele ser um contato normal fechado. Então, o que acontece se eu aperto um botão de contato normal fechado? Ele vai abrir. Então, ele abrindo, ele corta todo esse circuito aqui embaixo. Essa contactora desliga, né? K1. E K1 desligando, pessoal, esse contato auxiliar também desliga. Ou seja, ele volta à posição aberta. O que acontece com o botão normal, aberto, normal fechado quando eu tiro meu dedo? Ele volta a fechar. Só que K1 não fecha mais. Em que momento que ele vai fechar? Somente quando, de novo, eu apertar o botão de ligar, que vai fechar a contactora K1. Esse contato auxiliar fecha também, e aí vai ficar nesse processo repetindo continuamente esse liga e desliga. Então, um motor de partida direta, pessoal, ele funciona basicamente dessa forma. Um comando que liga e desliga e permanece ligado por um tempo indeterminado, a não ser que seja feito por uma ação externa de uma pessoa. Ok, pessoal? Então é essa a explicação para o contato de ligar e desligar circuitos de comando. Beleza, pessoal. Com relação a esses comandos em paralelo agora, né? O que vai acontecer aqui? Esse circuito, quando ele energiza K1 e K2, ele também, pessoal, energiza todas essas entradas desses contatos aqui. Então, quando ele energiza todos esses contatos, a alimentação ela está parada nas entradas dos contatos. Só tem um contato aqui que vai acontecer um acionamento diferente. Então, o que vai acontecer? Observem que o 15 e 16 desse temporizador, desse contato do temporizador, ele é fechado. Então, o que vai acontecer? Quando eu mandar ligar, o que está acontecendo? É que, na verdade, esse K3 aqui, na verdade, ele não está desligado. Esse K3, ele está ligado. Observe que K3 também está ligado junto com K1. Ou seja, esse comando aqui, ele liga K1 e K3 ao mesmo tempo quando eu mando energizar esse circuito. Vamos dar um exemplo. Lembra que todo temporizador, pessoal, eu falei que tem que ter o seu tempo de acionamento aqui, de indicação. Então, vamos dizer que esse temporizador dure 5 segundos para fazer o seu circuito funcionar. Então, quando esse temporizador contar 5 segundos, o que vai acontecer com esse 15 e 16 e com 25 e 28? Bem, daqui a 5 segundos, eu contato 15 e 16, que é um contato normal fechado, ele vai abrir. Então, quando passar 5 segundos, esse contato que estava inicialmente fechado,
ele vai abrir, vai deixar esse contato desligado aqui em cima, e inicialmente que ele estava funcionando, né, ele estava ligado, agora ele vai desligar. Então ele vai desligar K3. Só que vocês observem que ele vai fechar agora K1. O K1 não, o temporizador 1 nos contatos 25 e 28. E esse segundo temporizador vai ligar. Vamos dizer, pessoal, que esse temporizador demore 1 segundo. Então, esse temporizador 2, ele ligou, mas somente daqui a 1 segundo que o 15 e 18 desse temporizador 2 vai fechar. E quando ele fechar, daqui a 1 segundo, né? Ele vai ligar K2. Então, quando esse temporizador terminar de contar o seu tempo, ele vai ligar K2. E K3 vai ficar desligado. Então, o que que esse comando faz? Esse comando faz ligar K1 e K3 inicialmente, deixa K3 desligado, só que K1, deixa eu escrever um K melhor aqui, permanece ligado ainda, e depois que os temporizadores funcionarem, vai ficar o K1 que já está ligado, mais K2. Então, o que foi que esse comando fez? Esse comando fez o seguinte, ele substituiu a contactora 3, que estava inicialmente ligada, desligou essa contactora 3 e ligou a contactora 2. E vai ficar nessa condição até eu mandar desligar esse comando. Ok, pessoal? Antes de eu falar o que é esse comando aqui, essas transições aí dos temporizadores, deu para entender? Alguma dúvida na questão dessas mudanças aí? Esse circuito, pessoal, esse circuito, para quem não conhece esse funcionamento, que tipo de circuito, para quem trabalha, se tem alguém que já trabalha na área, que tipo de circuito utiliza duas contactoras por um tempo e depois muda para outras duas? Professor, elevadores? Não, ainda não é elevadores, porque elevadores utiliza inversor de frequência. Alguém aqui trabalha com compressor de refrigeração, alguma coisa assim? Ou alguém já trabalhou com refrigeração? Bem, imagina o seguinte, isso aqui é o circuito de potência, pessoal. Agora eu vou trazer a outra parte do circuito. Vejam que está aqui. Esse daí é o famoso estrela triângulo, professor. Positivo. Positivo. Vejam que aqui nós temos as três contactoras, ó, K1, K2 e K3. Agora, isso aqui é o nosso circuito
de potência. Agora vamos falar o outro circuito que envolve essa alimentação. O que é um circuito de potência? É aquele circuito, né? Vou escrever aqui a nossa definição para nossa revisão. Circuito de potência é o circuito onde as cargas principais serão trabalhadas de acordo com o comando elétrico que foi definido no circuito de comando. Então, pessoal, viram que inicialmente esse K1 ficava ligado, né? K1 fica ligado e K3. Então, eu preciso alimentar esse motor com K1 e K3. Isso que a gente chama em circuitos de comando elétrico é o que o colega falou agora há pouco. Isso aqui nada mais é do que uma partida estrela triângulo. Então, essa explicação desse comando que eu falei para vocês é uma partida estrela triângulo, onde a partida estrela ela é realizada com K1 e K3. E a contactora K2 fecha o triângulo. Por que o triângulo? Porque K1 e K3 faz a estrela. Depois de um tempo, desliga K3. E depois fica K1 mais K2 fazendo a operação desse motor em triângulo. Então, vocês podem ver que a mesma explicação que eu fiz, que K1 mais K3, depois desliga K3 e fica K1 e K2, eles refletem esse circuito aqui no nosso circuito de potência. E o nosso motor trifásico aqui embaixo, ele vai ficar operando de acordo com essa especificação aí do nosso circuito de comando. Então, para os colegas aí que já trabalham na área, mas não tinham um circuito de estrela triângulo, né? Ou não conhecia a explicação completa, né, da partida estrela triângulo. Então, hoje vocês já têm como é que funciona um circuito de comando, né? Então, esse circuito de comando, que eu coloquei aqui, é um circuito de comando para partida estrela triângulo. Ok? Alguém, além do colega que comentou, já tinham visto circuito de partida estrela triângulo? Ou até mesmo você que comentou aí, já tinha visto essa explicação dessa operação aí? Já, professor, já tinha ouvido, só não estava assimilando. A sequência. Beleza, então. Então vamos colocar um simulador aqui. Não sei se quem tiver computador em casa e consiga baixar o nome do simulador, o nome do simulador é CAD Simu. Eu vou colocar ele aqui na tela. Vamos nos concentrar. Aí, pessoal, Oi? é maldade, né? Fazer um circuito desse aí. Não, é o mesmo circuito. Ó. É o mesmo circuito. Aqui só está montado já.
É, o que eu quero apresentar aqui, ó? Observem que quando eu fecho S2, vocês vão ver aqui embaixo, eu espero que consigam ver, né? Depende aí da internet se tiver bacana, que inicialmente vai ficar K1 e K3 ligado, igual como eu expliquei. Depois vai sair K3 e vai entrar K2. Então eu vou fazer a simulação aqui, né? Espero que dê para vocês verem. Então quando eu ligo a botoeira S2, tá vermelho K1 e K3. Mudou para K2 agora nesse momento. E o motor agora está funcionando em triângulo. Essa ligação do motor estrela-triângulo, a gente vai ver mais para frente, né? Ainda estamos nos concentrando na questão de como entender esses diagramas aqui. É claro que o objetivo dessa semana é justamente ver as indicações das simbologias que nós estamos trabalhando desde a semana passada. Mas o que eu quero que vocês compreendam, que compreendendo a função de cada item desse, né, de acordo com como a gente está vendo nessa semana, compreendendo perfeitamente cada item desse, essa explicação que eu fiz do estrela-triângulo, vocês conseguem fazer tranquilamente para qualquer outro circuito, para qualquer outro comando, por mais que vocês não tenham visto nenhum circuito, por exemplo, um painel elétrico, vocês não tenham visto aquele painel funcionando, mas com o diagrama elétrico, vocês vão conseguir compreender o que está acontecendo lá dentro. Beleza, pessoal? Então, é essa aplicação aqui, né? Isso aqui é uma partida estrela-triângulo. E, conforme eu apresentei, né, na semana, o que acontece no circuito de comando, ele reflete lá no circuito de potência. Então eu vou desligar aqui a simulação e tentem observar, não sei se está para aparecer, que o K1 e K3 eles ficam vermelho por um tempo e a mudança que acontece lá no comando acontece aqui na potência. O K3 vai abrir e agora o K2 vai ficar vermelho dizendo que ele está fechado e indicando que ele está operando. Ok, pessoal? Se vocês tiverem esse computador em casa que dê para baixar o simulador que que eu gosto, quer dizer, gosto entre aspas, né? Ele tem algumas falhas, né? Não digo nem falha, porque esse simulador ele exige que você monte certo. Qualquer erro de desenho, você acaba não conseguindo fazer a simulação. Ok, pessoal? Então, com relação a esse exercício aqui que eu passei aqui do circuito de partida estrela-triângulo, mesmo sendo um circuito mais complexo, deu para compreender como cada componente está se comportando, como identificar esses itens, como eles estão trabalhando. Temos alguma dúvida com relação ainda à questão de identificação desses componentes? Não se sintam, não se sintam envergonhados de perguntar, não, colegas. Sintam-se à vontade de perguntar, que a gente está aí para auxiliar vocês. Por minha parte tá tranquilo essa parte de identificação de aberto e fechado. Normalmente aberto e fechado. Já tinha um pouquinho de entendimento. Tá tranquilo. Beleza. Quando for semana que vem que a gente vai começar a fazer
identificação dos circuitos conforme a nossa aplicação, o primeiro circuito que eu vou passar vai ser uma partida direta, que podem ver que eu estou apagando só os acessórios, né? Eu estou chamando de acessórios porque eles são complementos do comando. Mas uma partida direta nada mais é do que somente esse diagrama aqui. É somente uma contactora com 2 botões de desligar, um botão de desligar e outro botão de ligar. Com relação ao comando propriamente dito, esses 2 aqui, né, que eu comentei mais cedo, são comandos em paralelo. Isso aí eu já comentei agora há pouco. Porém, nós temos outro tipo de ligação aqui também. Esse comando S1 com S2, eles estão montados em linha, né? Ou seja, comandos em série. E qual é a característica de um comando em série? Só para complementar aí a nossa explicação. Enquanto no comando em paralelo, ou funciona um ou outro, né? O comando em série, existe uma obrigação. Qual vai ser essa obrigação? Para funcionar o outro deve funcionar também. Ou seja, lembram da botoeira de emergência? Eu vou desenhar aqui a botoeira de emergência. Ela é um contato normal fechado. Uma botoeira de pulso, que também é um contato fechado. E uma botoeira de start, 3 e 4. E a nossa bobina aqui embaixo. A1 e A2. Bem, a botoeira tá fácil de entender, né? Que eu já expliquei agora, né? Ou funciona pela botoeira, ou funciona pelo 13 e 14 de K1. Ou um, ou outro. Os comandos em série, que são, nesse caso aqui, a botoeira de emergência e o botão de parada, né? Para que o botão de start, é ligar também, né? De start ou ligar, possa funcionar, os botões de emergência. Só um minutinho aqui, pessoal. Os botões de emergência e botão de stop devem estar com o contato fechado. Né? E faz sentido, né? Porque se o botão de emergência, quando ele aciona, ele desliga todo o circuito, e o botão de desligar, quando eu aciono, ele também desliga, então faz sentido, né? Se os 2 botões estarem com o contato fechado. Então, os comandos em série, eles devem estar nas suas condições originais para que eles possam funcionar. Ok, pessoal? Então, por exemplo, eu preciso de um determinado comando que eu tenho uma boia para ligar e uma boia para desligar uma caixa d'água, né? O motor da caixa d'água que vai abastecer. Ou vai funcionar por um, ou vai funcionar pelo outro, ou as duas condições
vão estar montadas conforme a nossa necessidade. Tá, pessoal? Então, nós temos essas definições. Eu acredito que para nossa avaliação não está difícil a nossa avaliação. A avaliação vai ser basicamente composta por esses circuitos aqui, não a explicação em si, mas entender as identificações, a numeração, eu estou na dúvida se foi na segunda ou se foi na terça, eu acredito que foi na segunda, em que eu disse, eu quero um determinado botão que tenha tantos contatos e seja retentivo ou seja pulsante, então eu quero que vocês façam esse desenho. E por último, que eu já ia esquecendo, aquela explicação do temporizador, né, que eu vou fazer a breve revisão agora, eu coloquei 2 modelos de temporizadores, né, o da Coel, né, que eu até mostrei que o da Coel, ele era de 0,3 a 15. O da Coel, né, se tiver ajustado a seta apontando para algum número, é leitura direta. É leitura direta. Então, nesse caso aqui, este temporizador, que foi o mesmo a explicação do exercício que eu passei, do exercício não, do slide que eu passei na aula de quarta-feira, eu falei que aonde tiver apontado a seta é o tempo de ajuste. Então, aquele da Coel, por exemplo, ele estava apontado para 7,5. Então, aquele temporizador vai funcionar por 7,5 segundos para então fazer o contato funcionar. E o da Siemens, só para a gente relembrar, o da Siemens tinha 3, mas eu não vou cobrar o terceiro não, mas os 2 primeiros, né, em que tinha a leitura 10% e o outro 100%, aonde tiver apontado a seta, né, vamos dizer que está apontado a 40%. E a nossa escala, vamos dizer, na escala de tempo, tivesse apontado em 1 hora. Então, quantos minutos, né, efetivamente esse temporizador está ajustado? Devemos lembrar, né, só um conceito de tempo, né, em que 1 minuto equivale 60 segundos e que 1 hora equivale a 60 minutos. Então, se eu colocar o temporizador na escala de 1 hora e 40%, então isso significa que esse temporizador está ajustado com 40% de 60 minutos. Lembrando que 40% é a mesma coisa que 0,4 multiplicado por 60. Esse resultado aqui vai ser 24 minutos. Então, um é leitura direta e outro eu tenho que fazer esse cálculo, um cálculo indireto para poder determinar o tempo que eu preciso conforme o ajuste do meu temporizador. Ok, pessoal? Alguma dúvida nessas questões aí de tempo e de ajuste dos temporizadores? Só, pode falar de novo sobre o temporizador, hein? Vou até pegar a imagem aqui. Deixa eu abrir aonde está aqui a imagem dos temporizadores. Deixa eu só pegar aqui. Só um minutinho, por favor.
Lembrando da questão do temporizador, né? Para deixar mais claro aqui, ó. Esse temporizador da Coel, ele tem essa seta e essa escala direta aqui, né? Como vocês não estão vendo nenhuma indicação de escala, subtende-se que essa escala que está sendo apresentada é uma escala em segundos. E a seta, aonde ela está apontada, nesse caso aqui, essa seta está apontada bem aqui, eu acho que em vermelho fica melhor para ver. Ela está apontada bem aqui nessa indicação do 7,5. Então, esse temporizador da Coel, este temporizador está ajustado para funcionar em 7,5 segundos depois que o A1 e A2 estiverem alimentados. Então, liguei o temporizador A1 e A2. Ele só vai mudar do 15,16. Ele só vai mudar do 15 para o 16 para 15,18. Esta mudança somente ocorrerá depois de 7 segundos e meio. Ou seja, ele inicialmente está 15,16, mas ele vai mudar para 15,18. Mas vai mudar só daqui a 7 segundos e meio. Uma outra informação que eu falei na aula de quarta-feira, ou foi quinta, que ele tem esse LED, quarta-feira, né? Quarta-feira foi ontem. Que esse LED, ele ficará vermelho quando essa mudança já tiver acontecido. Beleza, pessoal? Então, temporizador da Coel, ajuste direto. Temporizador da Siemens, o temporizador da Siemens, ele já tem esses 3 ajustes aqui. Na avaliação eu não vou cobrar esse terceiro ajuste aqui não. Porque esse terceiro ajuste é retardo de energização ou retardo de desligamento, mas aí essa explicação fica melhor numa aula presencial para a gente fazer essa comparação aí de funcionamento. Mas, nos concentrando na escala de ajuste, que é o que nos interessa, esse temporizador aqui, por exemplo, ele está indicando aqui na escala de 1 minuto. Então, 1 minuto é a mesma coisa que 60 segundos. Beleza, esse é o ajuste de escala. Agora a gente precisa do ajuste de proporcional, ajuste percentual da escala, que é o ajuste de cima. A gente consegue observar aqui, ó, que ele está apontado, essa seta do tempo percentual, ele está apontado em 10%. 10% é a mesma coisa que 0,1. Então, o tempo de ajuste aqui, pessoal, é a mesma coisa que pegar os 60 segundos da escala e multiplicar por 0,1. Então, esse temporizador da Siemens, que eu estou mostrando aqui na imagem, ele está ajustado para 6 segundos.
Ele está ajustado para 6 segundos. É isso que quer dizer esses dois ajustes desse temporizador aqui. Uma curiosidade, tá, pessoal? Só por caso alguém queira perguntar. E se ele tiver apontado na escala de 1 segundo? Então, se ele tiver apontado na escala de 1 segundo, o raciocínio é o mesmo. 1 segundo, só que a gente não vai trabalhar com décimos de segundo. A gente vai usar do jeito como está escrito aí. 1 segundo mesmo, a escala. E multiplica, se fosse o ajuste de 10%, por 0,1. Se a minha escala escolhida fosse 1 segundo, vou até escrever em vermelho aqui para diferenciar, o tempo ajustado na escala de 1 segundo a 10% seria 0,1 segundo. Uma piscada de olhos. E acho que até menos. E assim como o temporizador da Coel, que tem essa indicação vermelha, a indicação em vermelho que diz que o meu temporizador está atuando, né, ou seja, está funcionando, também existe nos temporizadores da Siemens, nessa indicação dessa seta que eu coloquei agora aí. Então é essa a explicação aí do nosso resumo sobre temporizadores. Ok, entendida aí a questão do ajuste. Positivo. Agora sim. Esclarecido total. Então pessoal, Só falta prova agora para quebrar a cabeça. nada, mano. A nossa prova, pessoal, vai ser bem tranquila, de cálculo que vocês viram, só do temporizador da Siemens que a gente vai ter. E recomendo que vocês estudem aquelas definições, né, de para que serve comando elétrico, comando elétrico voltado para a segurança, né? O colega aí que falou que aquela ali era uma partida estrela-triângulo, eu vou fazer uma pergunta para ele. Por que eu falei nesse esquema que eu utilizo dois temporizadores, né? Tem esse temporizador aqui, né? E tem o primeiro. Falei que inicialmente, só para a gente tirar uma curiosidade aqui, falei que inicialmente fica K3 e K1 ligados. Aí o segundo temporizador vai deixar K1 ligado e vai desligar K3. Por um breve momento, ele fica nesse estado aqui, ó, K1 e K3 desligado. Depois que o segundo temporizador atua, que ele vai ligar K2. Então, fazendo a pergunta aí para o colega que já sabia que era uma partida estrela-triângulo. Por que eu preciso dar um tempo com K3 desligado? Você saberia me dizer aí? É pelo fato do pico da energia, professor. Por causa que o triângulo é 380 e o estrela é 220, para não dar aquela tensão alta. Não é isso? Ou é outra coisa? É outra coisa totalmente diferente. Eu vou pegar aqui o diagrama. Eu vou pegar aqui o diagrama do comando, da potência, e vou lhe explicar para você e para que todos que também estão aqui compreendam também. Quando a gente fala estrela-triângulo, né, a partir da estrela, ela tem um ponto em comum, ó.
E esse ponto em comum é feito aqui no K3. Ó. O que é esse ponto em comum para vocês que estão observando esse comando mais atentamente agora? O que é isso aqui, na verdade? Na verdade, né, K3, ele literalmente é um curto circuito. Ele é um curto-circuito, ele pega as bobinas do motor, né? Só que essas bobinas 1 e 2, 3, 4, 5 e 6. Ele pega as bobinas do motor e fecha o ponto comum. Ó. E a alimentação R, S, T está nos terminais do motor. Então vamos observar aqui, ó. R, S e T. Um lado do motor. K2 está aberto. Então, o que acontecer em K2 não importa, por ele estar aberto. E isso aqui é um curto-circuito, só que ele está pegando os outros terminais da bobina do motor. Então, ele é um curto-circuito, mas ele está fechando o ponto comum da estrela. Agora vamos entender por que existe aquele temporizador. Porque eu preciso desse tempo de deixar K1 ligado e desligar K3. Porque eu não posso ligar K2 imediatamente assim que eu desligo K3. Ora, se isso aqui é um curto-circuito, então imagina que dê um pequeno atraso no K3 para ele desligar e K2 já fechou. O que está acontecendo aqui? Ó? Aqui é fase R, S, T. Então, fica R, S, T, ou seja, fica uma alimentação trifásica agora aqui do outro lado do motor. E se esse K3 não desligar primeiro, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo, na verdade, um curto-circuito nos terminais da minha fonte, do meu motor. Então, por que precisa dessa pausa, né? A gente chama de pausa, esse status, para não ocorrer um curto-circuito na minha fonte de alimentação, na hora que ele fizer a mudança de fechamento de motor. Uma outra curiosidade aí, meu colega, o motor não muda de 380 para 220. Isso ele não faz. Se o motor, se aqui em cima é 380, só para responder a sua pergunta, caso você tenha essa dúvida, o 380 não, o 220 que está aqui, porque geralmente isso é uma alimentação trifásica 220, o 220 que está aqui é o mesmo 220 quando esse motor está partindo em estrela e é o mesmo 220 quando esse motor estiver em triângulo. Então, falar que ele está mudando de 380 indo para 220 está incorreto. Nós vamos até ver em laboratório que a tensão de verdade que tem nas bobinas do motor em estrela vai ser 127 e em triângulo 220. Beleza? Então, o que acontece de verdade é que esse motor parte em 127 e depois ele vai para 220. É isso que acontece numa partida estrela-triângulo. Não é que ele sai de 380 e muda para 220. Isso daí, se você não sabia, você está sabendo hoje. Tá? Então a resposta é, existe essa pausa, meu colega, para não dar um curto-circuito na fonte de alimentação.
Ok, pessoal? Beleza. Show de bola. Então, pessoal, a aula de hoje, né, foi baseada nesse exercício, né, opa, cadê? Foi baseada nesse exercício, desse comando, né, que eu coloquei lá no grupo. É claro que o tempo que eu dei de 20 minutos só foi para basicamente fazer o que eu pedi com relação a identificar as numerações do comando, né? Então, hoje foi um resumo dessas identificações, resumo das aplicações de cada circuito desse, de cada comando. Vimos aí a explicação do que acontece no comando, reflete também no circuito de potência. Acabei até esquecendo, né, de falar por que a gente tem que fazer essa pausa. Porque como isso aqui é um curto-circuito, né, todo comando elétrico, ele objetiva a segurança. Então, essa pausa que a gente tem numa estrela triângulo também é a garantia de segurança dos nossos comandos elétricos. Então, não deixem de ler aquele assunto do PowerPoint que eu fiz na aula da sexta-feira e na segunda, que a gente fala sobre segurança, sobre por que tem que ter comandos elétricos. Fiz a revisão aí dos temporizadores e não se preocupem que a prova não será difícil, será tudo do assunto que a gente viu no decorrer dessa semana. E aí, semana que vem, a gente começa a fazer a explicação dos comandos propriamente dito, já vendo as suas atuações, e os dispositivos como a gente vai estar utilizando para aplicação prática, já se preparando para ver tanto o que vimos em teoria, como a gente vai ver no laboratório também. Ok, pessoal? Vou finalizar aqui a gravação de hoje, e caso tenha alguma pergunta, sinta-se à vontade em perguntar aí de mim, por favor.